Você já ouviu pessoas dizendo que não vão cursar faculdade porque os homens mais ricos do mundo não fizeram faculdade e mesmo assim conseguiram sucesso? Ou então que os alunos do fundão irão contratar os nerds da turma para trabalhar para eles? Provavelmente sim. O que não te conto é que os dados não competem com essas informações. Afinal de contas, se nós pegarmos a lista dos 10 homens mais ricos do mundo, nós veremos que 6 entre os 10 completaram o ensino superior, ou seja, mais de 50% entre eles cursaram uma universidade. E se nós formos um pouco mais além, nós veremos que 9 entre os 10 já começaram o ensino superior. Aí você pode falar, mas eles não completaram. Concordo. Só que se nós formos olhar um pouco mais além, nós veremos que esses que iniciaram e não terminaram, eles não entraram em qualquer faculdade. Mark Zuckerberg, por exemplo, ele entrou em Harvard. Para uma pessoa chegar a entrar em Harvard, não é qualquer pessoa. E não é com meros conhecimentos simples que ela consegue entrar lá. Tem que ser uma pessoa muito bem estudada e muito bem informada. E Mark Zuckerberg, por exemplo, ele estudou 2 anos de ciências da computação. E depois disso ele saiu para poder fundar o Facebook. Detalhe, as pessoas com a qual ele se associou também faziam parte da faculdade. Então você percebe que o network que ele gerou ali foi o essencial para ele fundar a sua empresa, o Facebook. Sem falar que para desenvolver a plataforma assim, ele precisava de conhecimento de ciências da computação, que era o que ele estudava na faculdade. No caso, ele chegou a estudar 2 anos. Então, será mesmo que isso não influenciou na riqueza que ele tem hoje? Afinal de contas, provavelmente ele não teria fundado o Facebook se ele não tivesse entrado numa faculdade. E se nós pegarmos, por exemplo, Elon Musk, ele estudou economia, também já iniciou física. A gente percebe que economia é o básico de qualquer coisa na vida da gente. Será que ele não utiliza economia no seu dia a dia? Será mesmo que nos seus negócios ali, nas suas empresas, ele não utiliza o que ele aprendeu em economia? Provavelmente sim. Detalhe, aqui eu só estou pegando as listas dos 10 homens mais ricos do mundo. Se nós formos um pouco mais além, nós veremos que, no caso, se nós pegarmos as listas dos 100 homens mais ricos do mundo, cerca de 75% deles já cursaram uma faculdade. Então, vocês percebem que, de novo, é a grande maioria que cursou o ensino superior. E eu não estou aqui falando dos que chegaram a entrar e não concluíram, eu estou falando dos que terminaram. Porque se formos pegar esse outro pedaço, vai muito mais além de novo. Então percebe-se que por mais que quando eles começaram a empreender, por mais que muitos deles não tinham a faculdade, por exemplo, era o Musk, quando começou a empreender não tinha, mas a gente percebe que depois eles precisou cursar pelo menos para segurar a sua riqueza ou para acrescentar ainda mais. Afinal de contas, são conhecimentos essenciais no mundo dos negócios. Então, antes de você sair acreditando ou até mesmo espalhando esse tipo de informação, pesquise um pouco antes. E trazendo um pouco mais para a realidade de dentro do país, a gente percebe, por exemplo, Pablo Marçal é milionário hoje, não chega a ser bilionário, mas é milionário. Se você for olhar, ele já estudou direito. E aí você pode se perguntar mais uma vez, em que o direito influencia nos negócios do Pablo Marçal hoje em dia? Eu não sei se você já percebeu, mas Pablo Marçal conversa bem. Ele persuade as pessoas bem. Será que a faculdade não foi essencial para ele aprender a conversar de tal maneira? Afinal de contas, todos nós sabemos que pessoas formadas em direitos têm um vocabulário bonito e muito boa para convencer as pessoas. Basta olharmos as listas dos ex-presidentes que já tivemos no Brasil, uma grande maioria era cursada em direito. Dos nossos políticos, uma boa parte também cursou direito e todos esses conversam bem. Então a gente percebe que mais uma vez ele cursou algo. Não só ele, se nós pegarmos Luciano Hang, dono da loja da Havan, nós iremos perceber que ele também já cursou uma faculdade em si. Será que o que essas pessoas aprenderam na faculdade não ajudaram elas a chegar no sucesso? Eu não estou dizendo que foi a principal coisa, mas foi o início da carreira de cada um entre eles. Então esse é o vídeo de hoje e fica o questionamento para você.
tem certeza que faculdade não garante sucesso financeiro? E é isso. Até a próxima.